Oi, pessoal, eu sou o Murilo e vocês estão no Auge Geek. Nos últimos meses eu li muitas coisas diferentes e eu ainda não tive tempo de sentar pra conversar com vocês sobre todas essas coisas, mas uma dessas leituras foi muito arrebatadora pra mim e eu estou falando de Aqueles que Abandonam Homelas, da Ursula K. Le Guin, traduzido pela Essi Regina Candiani. Esse livro, que especificamente é um conto, ele tá disponível no projeto Cápsula da editora Morro Branco, que é basicamente um site que eles criaram onde eles disponibilizam alguns contos de graça para as pessoas lerem. Não tem tantos contos assim, mas tem alguns contos de nomes bem famosos da literatura lá, como a Inédit Okorafor, como Octavia Butler e a Ursula Le Guin. E os contos lá têm esse foco, né, em ficção científica, suspense e mistério. Caso vocês tenham interesse em acessar o Projeto Cápsula e ler alguns desses contos, vocês podem vir aqui no box de descrição que eu vou deixar o link aqui embaixo. Nossa, minha rinite tá muito atacada, meu Deus. E antes de eu começar com o conteúdo, já deixa o like aqui de baixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, para você não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal sobre livro, filme ou série de TV. Para quem não sabe, a Ursula K. Le Guin é uma autora estadunidense que infelizmente faleceu em 2018, mas que é considerada um dos grandes nomes da ficção científica e inclusive é uma autora muito comentada, aclamada, porque ela trata muito questões de gênero e de sistemas políticos nos seus livros e também possui muitas obras aclamadas pela crítica e pelo público em geral, tendo vencido 5 Hugo Awards em vida e um póstumo, né? Ou seja, ela venceu um Hugo Awards depois de já ter morrido. Inclusive, esse conto que eu tô indicando pra vocês aqui hoje é um conto que venceu o Hugo Awards em 1974. Ela também já venceu 5 Nebula Awards, 5 Locus Awards, 3 James Tiptree Awards e foi indicada ao Pulitzer em 1997. Aqueles que Abandonam Homelas vai contar pra gente a história, né, dessa cidade chamada Homelas, que é uma cidade onde todas as pessoas que vivem ali são extremamente felizes. É basicamente uma utopia. Porém, conforme a gente vai lendo o conto e descobrindo mais sobre a cidade, a gente vai perceber que para existir essa felicidade extrema das pessoas que vivem lá, rola uma condição muito bizarra por trás. Eu nunca tinha lido nada da Ursula Le Guin até agora, mas eu fiquei completamente fascinado pela escrita dela, pela forma de contar a história e também pelo tema que ela abordou nessa história, que eu acredito que ela deva abordar também temas muito polêmicos e interessantes em outras histórias, porque são temas que intrigam muito a gente e que deixam a gente muito fascinado e interessado para saber mais sobre. E no caso desse conto também faz a gente refletir demais. Esse conto possui só 21 páginas, então ele é um conto bem curtinho e ele tem uma narrativa muito boa em fluxo de consciência que é muito gostoso de acompanhar, porque o conto já inicia com o autor apresentando pra gente Homelas e falando sobre algumas atividades que rolam na cidade, e ela vai apresentando aos poucos, dando detalhes das coisas que acontecem, e a gente vai super se interessando por essa cidade, e é até como se a cidade fosse protagonista da história, porque a gente não tem uma descrição específica de personagens protagonistas. Então a gente só vê a cidade e tudo que acontece, que roda ali ao redor da cidade. E esse é um daqueles contos que quando você chegar ao final, ele vai simplesmente explodir a sua cabeça. Eu juro pra vocês, eu só tô calminho aqui fazendo esse vídeo porque eu já li esse conto tem um tempo, eu demorei pra gravar esse vídeo. Mas no dia que eu terminei de ler, eu fiquei extremamente fascinado. Eu mandei mensagem pra amigos meus aqui do Booktube na hora, falando, você precisa ler esse conto. Fiz resenha no Scooby, fiquei pensando sobre o conto, comentando com o máximo de pessoas que eu conseguia na hora. Fiz até uma publicação no Twitter e marquei a editora porque eu realmente curti muito esse conto. E coincidentemente também os dois únicos livros que foram favoritados esse ano pra mim foram 2 livros da editora Morro Branco, que é uma editora que eu já comentei aqui várias vezes, que eu curto muito o trabalho. E realmente esses 2 livros foram incríveis pra mim, que no caso foi Kindred e Aqueles que Abandonam Homelas, que foram favoritados, os primeiros favoritados de 2021. Ele tem um negócio tão intrigante, tão reflexivo e é tão pesado ao mesmo tempo, que ele tem o potencial de marcar muito os leitores, porque eu tenho a plena certeza de que eu não vou me esquecer desse conto tão cedo. Eu acho que talvez seja um conto que eu vou levar pro resto da minha vida. Não é à toa que eu favoritei, e eu acho que justamente por isso ele tem o potencial de marcar a vida de muitos de vocês também. Ele é um conto muito simples, porque ele possui elementos e nuances que a gente tem a leve impressão, pelo menos eu tive durante a leitura, de que eu já tinha visto essas coisas em outras histórias, porém aí ele continua sendo muito único, porque a forma como a autora trabalha é incrível. E não deixa de forma alguma de ser um conteúdo muito rico, de ser bastante filosófico e de que com certeza vai afetar vocês e impactar a vida de vocês de alguma forma. Não vou falar muito mais coisas porque ele é um conto bastante curto, ele tem só 21 páginas, então se vocês ficaram interessados para conferir, acessem o link aqui na descrição, que vai estar o link do Projeto Cap. Além desse, eu também aconselho muito que vocês leiam Aranha, a Artista, da Inédit Okorafor, que eu também li e gostei bastante, e Os Sons da Fala não li ainda, mas eu tenho uma plena certeza de que deve ser um conto muito bom, muito legal, porque o Octavia Butler nunca decepciona, vocês podem ler também. Tem outros 2 contos lá que eu li, porém eu não gostei tanto, mas esses outros 3 vocês podem ler
de olhos fechados, que com certeza vai ser um sabor, vocês vão gostar. E vocês também podem clicar aqui do ladinho pra acessar o meu vídeo de É Assim Que Se Perde a Guerra do Tempo, que é uma ficção científica, né? Ele beira mais a ficção científica, e que é um livro bastante diferente, fora da curva, que também pode trazer muitas reflexões legais pra vocês. Um beijo e tchau!